Nessa aula nós vamos falar sobre a força ácida dos hidrácidos. Lembrando que os hidrácidos são aqueles ácidos que não têm a presença do oxigênio. Os ácidos que possuem oxigênio, eles são chamados de oxiácidos. No caso dos ácidos, ácido clorídrico, ácido iodídrico e ácido bromídrico, eles possuem uma classificação com relação à sua força ácida e eles são classificados como ácidos fortes. O ácido fluorídrico, ele é classificado como um ácido moderado. E os demais hidrácidos, eles são considerados ácidos fracos. Os oxiácidos, eles são aqueles ácidos que possuem oxigênio. Para determinar a força ácida desses ácidos, nós precisaremos fazer uma pequena continha para cada um, levando em consideração o número de oxigênio e o número de hidrogênio presente na fórmula molecular de cada ácido. No caso do primeiro exemplo, nós iremos olhar a fórmula molecular, que é HNO3. Esse índice inferior, ele representa a atomicidade, ou seja, a quantidade de átomos de oxigênio que estão presentes ali naquela fórmula molecular. Quando esse índice ele não é escrito, subentende-se que é 1. Então, no caso do hidrogênio, nós não temos um índice inferior representado na fórmula, mas a quantidade de átomos de hidrogênio é igual a 1. E o índice inferior, que está escrito do lado direito do oxigênio, é o índice 3, indica que tem 3 átomos de oxigênio. Sabendo disso, nós faremos uma pequena continha para saber a força ácida desse ácido do primeiro exemplo. Como é que eu determino a força ácida desse oxiácido? Eu vou subtrair a quantidade de oxigênio pela quantidade de hidrogênio. Então, olhando a fórmula molecular, eu tenho 3 átomos de oxigênio menos 1, que é a quantidade de átomos do hidrogênio. Então, esse valor corresponde a 2. 3 menos 1 igual a 2. Pela tabela de classificação, quando esse valor corresponde a 2, eu tenho que o ácido é um ácido forte. Se o valor é igual a 1, o ácido é moderado. Se o valor é igual a 0, o ácido é fraco. Se o valor for igual a 3, ele pode ser considerado como forte ou muito forte. Fazendo a mesma continha para os outros 2 oxiácidos,